Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 15. Qual era o nome do pai de Abrão? A. Arão. B. Abirão. C. Tera. D. Jessé. Tempo. Resposta certa é C. Tera. Referência bíblica. Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 28. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Próxima pergunta. Quando Isaque nasceu, quantos anos de idade tinha Abraão? A. 95 anos. B. 100 anos. C. 105 anos. D. 110 anos. Tempo. Resposta certa é B. 100 anos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 5. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Próxima pergunta. Com quantos anos de idade Sara, mulher de Abraão, morreu? A. 127 anos. B. 130 anos. C. 133 anos. D. 135 anos. Tempo. Resposta certa é A. 127 anos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Quiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Próxima pergunta. Quantos filhos teve Ismael, filho de Abraão? A. 6 filhos. B. 8 filhos. C. 10 filhos. D. 12 filhos. Tempo. Resposta certa é D. 12 filhos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 25, versículos 12 ao 15. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos. Por ordem de nascimento, Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdiel, Mibsam, Misma, Duma, Maissa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Próxima pergunta. Qual foi o nome que o povo de Judá e de Simeão deram à cidade de Zefate após conquistá-la? A. Ascalon. B. Gaza. C. Orma. D. Ecrom. Tempo. Resposta certa é C.
Orma. Referência bíblica. Juízes capítulo 1, versículo 17. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Orma. Próxima pergunta. Qual filho de Davi que forçou uma relação com Tamar, irmã de Absalão? A. Adonias. B. Daniel. C. Amnon. D. Itrião. Tempo. Resposta certa é C. Amnon. Referência bíblica. Segundo Samuel capítulo 13, versículos 14 e 15. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E, como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Próxima pergunta. Quem era o rei de Judá quando Deus permitiu a conquista de Nabucodonosor? A. Joaquim. B. Jeucais. C. Joaquim. D. Zedequias. Tempo. Resposta certa é A. Joaquim. Referência bíblica. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Próxima pergunta. Qual era o nome grego de Tabita, seguidora de Jesus? A. Lara. B. Judite. C. Dorcas. D. Jerusa. Tempo. Resposta certa é C. Dorcas. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículos 36 e 37. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Próxima pergunta. Qual apóstolo que orou e ressuscitou Dorcas na cidade de Jope? A. João. B. Pedro. C. Paulo. D. Mateus. Tempo. Resposta certa é B. Pedro. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículos 38 ao 40. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele,
chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Próxima pergunta. Onde o Senhor Jesus apareceu para Saulo, iniciando sua conversão? A. Perto de Damasco. B. Perto de Emaús. C. Perto de Samaria. D. Perto de Corinto. Tempo. Resposta certa é A. Perto de Damasco. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículos 3 ao 6. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Perguntas Bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.